A FENPROF, ao promover esta conferência de imprensa, falo no sentido de poder fazer aqui uma apreciação relativamente ao Orçamento do Estado e, em particular, aos aspectos que têm a ver com a educação. Nós elaborámos um documento onde temos um ponto de partida, ou, aliás, neste caso, 3 pontos de partida, que são precisamente as recomendações que, no plano internacional, neste momento se fazem, não só por causa da situação que vivemos, da pandemia, mas também por se considerar que a educação é fundamental no futuro das sociedades e que os países, os Estados, as nações devem disponibilizar verbas suficientes para que a escola pública, em particular, seja uma escola de qualidade, com respostas de qualidade, com profissionais valorizados e com condições de trabalho adequadas. Estes são problemas que, evidentemente, que num momento como aquele em que nós vivemos, ainda se tornam mais necessários e, portanto, inadiáveis esse investimento, porque, como sabemos, em toda esta fase de pandemia, e essa não foi só uma questão que se colocou em Portugal, os serviços públicos, de uma forma geral, em todo o mundo, acabaram por ser essenciais na resposta que conseguiram ou não conseguiram dar. Aliás, também a esse facto está associado o número de infecções, o número de mortes, tudo isto, e, no caso da escola pública, foi quem conseguiu dar uma resposta com todas as dificuldades que existiram, quer durante a fase de confinamento, quer depois, já agora, nesta fase em que os alunos regressaram às escolas. Mas também é verdade que, com a situação que nós vivemos, os problemas, alguns deles problemas que nós há muito alertamos que existem nas escolas, que afetam as escolas, que afetam a profissão de professor e que têm até retirado jovens da profissão e levado a que muitos adolescentes, quando terminam o secundário, não optem por esta profissão. Esses problemas, como se costuma dizer, vieram à tona, ou seja, notaram-se mais e as dificuldades que as escolas já tinham, hoje são dificuldades inultrapassáveis e que, em alguns casos, até já levaram escolas a ter que suspender as atividades. Refiro-me, por exemplo, à falta de assistentes operacionais. Um problema crónico, um problema para que se tem vindo sempre a chamar a atenção, que infelizmente o Governo não deu a resposta que deveria dar e, portanto, aquilo que nós agora tivemos foi que, num momento em que ainda se torna mais exigente a limpeza, a segurança, o apoio dos assistentes operacionais nas escolas, evidentemente que se notou mais a sua falta. Isto para dizer que, e por aí são os nossos pontos de partida, que quer a ONU, através do seu secretário-geral, no dia 4 de agosto, quer, já mais recentemente, no dia 5 de outubro, uma declaração conjunta e, portanto, que junta a Unesco, a OIT, a Unicef e a Internacional de Educação, que foi divulgada no Dia Mundial do Professor, em que diz que é necessário que os governos prossigam na melhoria das condições de trabalho nas escolas e que envolvam também nesta fase de pandemia os professores e as organizações que os representam no combate e também na melhoria dessas condições de trabalho, e depois também diz essa declaração conjunta que é necessário reconhecer a função dos docentes, que têm sido essenciais em todo este tempo que nós estamos a viver, e esse reconhecimento, evidentemente, passa por também os ouvir, dialogar, negociar e tomar medidas que possam valorizar a profissão. Mais recentemente foi na quinta-feira passada, a senhora diretora-geral da Unesco, a doutora Audrey Azoulay, penso ser assim que se pronuncia, mas também não é o que importa para o efeito, veio afirmar que o investimento na educação não é um sacrifício nem um custo. E mais, se não o fizermos agora, diz a senhora diretora-geral da Unesco, o futuro será triste e sombrio. Ou seja, não vale a pena dizer que é preciso investir, mas depois logo se verá quando. Não, é preciso que seja agora. Onde é que foi proferida esta declaração? Precisamente numa iniciativa que decorreu na semana passada, no dia 22, na quinta-feira, uma reunião de uma organização em que Portugal também participa, que é a Educação Global, e na qual estiveram presentes, precisamente em representação do nosso país, o Sr. Presidente da República e o Sr. Ministro da Educação.
E o que é curioso é que o Sr. Ministro da Educação esteve presente e, na sua intervenção, afirmou que será importante que haja um compromisso global, portanto, um compromisso de todos, que passe por investir mais e melhor na educação. Por investir mais e melhor na educação. E disse mais, aliás, e subscreveu mais, subscreveu a declaração que saiu dessa reunião, na quinta-feira passada, portanto, dia 22, eu repito, em que esta reunião, digamos que reuniu 70 representantes de ministérios, de governos, portanto, ministros, também outros governantes, no caso de Portugal, como eu já disse, o Presidente da República, e representantes de organizações internacionais. Dessa reunião saiu, então, uma declaração que todos subscreveram, em que se apela, se insta aos países que destinem, pelo menos, 4 a 6% do seu PIB para a educação, ou, então, 15 a 20% dos seus gastos públicos. Bom, vamos ver então a situação que temos em Portugal, ou seja, o Sr. Ministro da Educação que subscreveu esta declaração, portanto de 4 a 6% do PIB, nós temos aqui aquele que é, digamos, a situação em Portugal desde que o atual Ministro da Educação, o Dr. Tiago Brandão Rodrigues, é Ministro. E aquilo que nós podemos verificar é que nessa coluna amarela está o valor mínimo recomendado também por ele, não é? Subscrito nesta reunião, os 4%, e no final, na coluna verde, os 6% que são a recomendação habitual das instâncias internacionais, provavelmente os 4% a 6%, a ver este intervalo, que teve a ver com o facto de, em muitos países, não se chegar aos 4% e, portanto, pôr como o início daquele que será uma recuperação. O que é curioso é que o Ministro da Educação de Portugal, que subscreve esta declaração, tem, desde que é responsável por orçamentos para a educação em Portugal, exatamente o procedimento contrário. Ou seja, o Sr. Ministro da Educação, o primeiro orçamento, que já é da responsabilidade de um governo em que ele é ministro, é o de 2016, em que nós tínhamos a educação a valer 3,8% do PIB, e a partir daí foi sempre a descer. Em 2017 desceu para 3,7%, em 2018 para 3,6%, em 2019 para 3,5%, em 2020 para 3,4%, que é aquilo que se prevê para este ano. E reparem que esta descida é tão mais significativa quanto estes 3,4% são calculados tendo em conta uma quebra do PIB de 8,5%, que é a projeção do Governo. Portanto, poderia, com o facto do PIB cair 8,5%, previsto pelo Governo, poderá ser mais, mas pusemos a previsão do Governo. Isso podia significar que a verba aumentasse um pouquinho, mas não. Isto quer dizer é que, se o PIB não tem tido a quebra que teve por força da pandemia, pois a percentagem ainda seria inferior, não é? Portanto, o que é que se prevê para 2021? O que se prevê para 2021 no Orçamento do Estado é que, na melhor hipótese, a educação continuará a valer 3,4%, mas poderá mesmo baixar para 3,2%. E porquê é que poderá valer 3,4%? Porque esta proposta de Orçamento do Estado integra uma verba que, por hábito, não faz parte do Orçamento do Estado. Ou seja, o Orçamento do Estado, na educação, tem, por norma, os fundos nacionais. Depois tem aqui ou lá, num projeto ou outro, residualmente, algum financiamento comunitário, mas o financiamento comunitário não tem sido colocado, integrado no Orçamento do Estado para a educação. E este ano são 553,5 milhões de euros. E são esses 553,5 milhões de euros que fazem com que a educação continue a valer apenas 3,4% e não caia mais. Porque se nós formos usar o critério dos orçamentos anteriores, e o critério dos orçamentos anteriores seria retirar o fundo europeu, e portanto os 553 milhões, há mesmo uma redução para 3,2%. Portanto, como nós dizemos aí, bem prega feito mais, não é? Porque, na verdade, vai defender-se alguma coisa no plano internacional para depois se ter uma prática distinta dentro de portas e, portanto, cá no nosso país. Se nós quisermos ainda perceber os últimos anos, portanto, e como há pouco disse, nós tivemos em 2019, então, os tais 3,5%. Este ano prevê-se o estimado, e como dizemos aí, com a quebra do valor previsto pelo Governo para, mesmo assim, 3,4%.
mantendo-se com os fundos europeus em 3,4%, mas já atualizando aqui o valor do PIB de acordo com a atualização que o Governo também prevê, que são 5,4%. Portanto, nós usamos sempre os valores que o Governo prevê, mas se retirarmos os fundos europeus, como tem acontecido nos anos anteriores, e para podermos comparar, isso significa que desceríamos para 3,2%, o que se afasta muito dos tais 6% que são recomendados pelas instâncias internacionais. Para podermos perceber ainda melhor aquele que isto aqui, pois não aparece com os valores, pronto, tem a ver com a formatação do computador, mas ainda assim, pronto, não importa muito. Isto dá para perceber o sentido descendente. Este quadro não está aí no papel. Eu tinha feito só para aqui. Ou seja, nós pusemos ao longo da década... Agora já está. Pelo menos já apareceram alguns. Nós tínhamos posto aqui ao longo da... Não, mas não é este quadro. Ao longo da década, portanto, para se perceber, e há uma clara... um decréscimo, ou seja, a começar em 2010, tirando ali em 2013 um ligeiro aumento que ainda assim não atinge o valor de 2010, portanto, o valor da educação no PIB em Portugal tem vindo sempre a descer. Depois, pois aqui também, mas este aqui vocês já têm aí no texto que nós distribuímos. Aqui foi para perceber a que nível é que nós estamos a chegar neste momento no nosso país em relação à educação. Houve ali... No início da legislatura, no início do século, houve um ano em que se ultrapassou inclusivamente os 5%, portanto 5,1%. No final do século passado, portanto em 1999, estávamos à beira dos 5%, portanto diria, estávamos no meio do intervalo, precisamente, que agora a educação global veio recomendar, portanto 4,9%. Depois, 3 anos depois, a situação manteve-se ali neste valor e atinge-se o valor mais elevado, 5,1%, portanto, em 2002. E depois, em 2010, embora entre 2002 e 2010 nós tivéssemos uma descida, foi uma descida, ainda assim, mais ou menos curta. Ou seja, há um decréscimo de 0,3, portanto, 5,1 para 4,8. E, portanto, eu diria que entre o final do século passado e 2010, portanto, há ali uma década, digamos assim, de 2000 a 2010, em que a educação se aguenta na ordem dos 5%, 4,9%, 4,8%, 5,1%, e a partir daí, como tínhamos visto já aqui no anterior, é sempre a descer, e eu uma vez mais peço desculpa, mas pelo visto a formatação dos computadores acabou por apagar ali os valores, mas estes aqui estão aí nos textos distribuídos, e a partir daí é sempre a descer, e nós temos, e portanto chegando nós a um ponto que hoje é de 3,4, como disse, com fundos europeus, ou 3,2 sem fundos europeus. Seja como for, e aqui comparamos com a recomendação mínima da educação global, e tendo em conta a mínima, só mesmo na década do início deste século é que nós estivemos acima desse valor. A partir daí estivemos sempre abaixo e, portanto, estivemos sempre numa zona vermelha e, como disse, para quem assinou a declaração, instando os governos a terem entre 4% e 6% e continua numa rota que é uma rota de descida, é de facto estranho e, como disse, é aplicável de uma forma absolutamente justa e legítima este ditado popular do bem prega Frei Tomás, olha para o que ele diz e não para o que ele faz. Dizer ainda que em relação, e pronto, este também está aí na pasta. Agora, em relação a aspectos mais concretos, há aqui um outro aspecto que também para nós é, no mínimo, estranho. Todos que têm a ver com a questão dos recursos humanos na educação. Todos ouvimos o Sr. Ministro da Educação, o Ministério, e as notícias iniciais relativamente aos recursos humanos, que o Ministério da Educação iria colocar em 2021 mais 3.000 assistentes operacionais, e falou-se até em 3.300 professores, e falou-se até em mais técnicos e psicólogos para as escolas. Isto não bate certo com uma coisa um aspecto do orçamento, que é o decréscimo da despesa com recursos humanos. Portanto, o orçamento estima que este ano de 2020
o gasto do Estado com recursos humanos na educação, seja de 5.141 milhões e prevê que no próximo ano, 2021, seja de 5.137,7 milhões. Podíamos dizer, bom, se calhar não puseram aqui, sei lá, os docentes do ensino profissional ou de outras componentes do sistema que são pagos com fundos comunitários. No passado poderia ser assim, hoje não é, porque este orçamento inclui, portanto, os fundos europeus. Portanto, o que não se percebe, como é que se consegue ter mais 3.000 assistentes operacionais, por exemplo, para irmos por aqui, mas baixar. Portanto, serão mais 3.000, mas serão mais 3.000 do que agora, mas substituindo os que saem, ou será um valor líquido, mais 3.000 a mais dos que hoje existem? É porque se forem 3.000 para substituir os que lá estão, até se pode compreender a redução, porque admitindo que os que saem são os mais velhos, são os que se aposentam, são os que estão nos valores mais elevados da carreira, são os que, portanto, têm um salário mais elevado, se forem substituídos por outros que são novos, que vão começar a trabalhar, que têm um salário mais baixo, poderia até conseguir-se que se baixasse a despesa. Mas isso não resolvia o problema da falta de funcionários. Portanto, se forem mais 3.000 saldo líquido do que este ano, aí já não se entende como é que se pode ter mais 3.000 pessoas e gastar menos dinheiro. Bom, aqui até há outras dúvidas em relação a estes 3.000. 1.500 deles são seguramente aqueles que vão entrar agora. Ou seja, estão abertos alguns concursos para entrarem 1.500 funcionários e, portanto, 1.500 dos 3.000 do próximo ano, como se vão manter até ao final do ano letivo, serão os que vão transitar e que são 1.500. Mas que, de uma forma geral, são funcionários, assistentes operacionais, que têm contrato até ao final do ano letivo. Será que os 1.500 do próximo ano letivo, e, portanto, que dá 3.000 no total, é depois, em setembro, a celebração de novos contratos, eventualmente até com os mesmos? Quer dizer, e portanto estes 3.000 é a repetição duas vezes de 1.500 e não tem em conta, de facto, a saída de muita gente para a aposentação. Não se percebe isto e, portanto, deveria ser clarificado. Como também em relação aos professores. O Ministério da Educação diz que vai ter mais 3.300 professores. Nós diríamos que tomara o Ministério da Educação ter professores para as necessidades que as escolas hoje têm, que estão cada vez a ficar mais aflitas em alguns casos. Aliás, dizer até que, por exemplo, amanhã tem lugar uma reunião na Direção-Geral de Administração Educativa, com as associações de diretores de escolas, para poder tentar ver como é que vão encontrar uma solução para a falta de professores. Portanto, tal a preocupação que o Ministério já neste momento tem. E por isso estranha-se, e pronto, e assim concluo esta parte, estranha-se que se vá tomar uma medida que faz crescer muito o número de pessoas e faz baixar a despesa com essas pessoas. Isto é estranho, não é explicável. Depois, há um outro aspecto que o documento aborda muito e que tem a ver com a questão do envelhecimento da profissão. Aliás, reconhece o envelhecimento, o Orçamento do Estado reconhece o envelhecimento, diz que são necessárias medidas para o combater, diz até que, entre outras, passará pela pré-reforma e passará pela criação de condições de atratividade da profissão docente, mas depois o que é proposto, quer para um caso, quer para o outro, o documento é completamente omisso e, portanto, fica sem se saber. E o problema, de facto, é um problema, e aqui agora apareceram os valores, é um problema muito complicado. Para nós vermos apenas em 10 anos, estamos a falar apenas em 10 anos, portanto, nesta década, nós temos uma situação que deu aqui uma volta completa. Há 10 anos atrás, e estes números de 2018-19 foram os que nós usámos porque são os mais atuais da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, portanto, são os que saíram agora em setembro, portanto, em setembro de 2020, são relativamente a 2018-19. Aquilo que temos é que há 10 anos atrás tínhamos 11,4% dos educadores de infância até 30 anos, hoje temos 3,2%. Tínhamos 12,1% dos professores do primeiro ciclo, hoje temos 1,3%. Tínhamos 9,2% dos professores do segundo ciclo, hoje temos 1,6%, e tínhamos 9,7% do terceiro ciclo em ensino secundário, e hoje temos 1%. Portanto, há em 10 anos uma descida brutal do número de professores mais jovens. O que, por outro lado, é contrário, que é o aumento dos que têm 50 ou mais anos. Há 10 anos, os educadores de infância tinham
Este valor daqui também me desapareceu no meu, portanto, não sei se aí está valor, não está, pronto, mas ainda assim dá para perceber a diferença, portanto, era o mais baixo de todos, eu penso que anda na ordem dos 17%, depois poderei confirmar. O mais baixo de todos os setores, os níveis de ensino, com educadores de infância com mais de 50 anos, hoje é o segundo mais elevado, 53,8%. O primeiro ciclo do ensino básico passa de 24,5% para 39,5%, e aqui explica-se porque é que neste momento é até vamos dizer assim, um bocadinho menos velho, porque não é bem são quase 40% com mais de 50 anos, porque muitos professores do primeiro ciclo ainda usufruíram e aconteceu ainda na década anterior, de um regime especial de aposentação que vigorou e, portanto, alguns dos professores mais velhos ainda saíram ao abrigo desse regime, o que já hoje não se aplica, claro, e por isso é que ainda conseguiu baixar ligeiramente, mas, por exemplo, o segundo ciclo, neste momento, está em 54,7%, que é o ciclo mais envelhecido de todos, e o ensino secundário com 51% também, mais do dobro daquilo que tinha há 10 anos atrás. Portanto, este envelhecimento deu-se, e até, para se perceber exatamente, podemos ir até mais longe. O número de professores que hoje têm mais de 60 anos. Portanto, já indo buscar essa fatia, que é uma fatia significativa, porque já são 12,7% dos docentes. Isto também para dizer que são 17.356. E isto também para dizer que se nós hoje já temos falta de professores e não dermos atratividade à profissão docente, estes professores com 60 ou mais anos, no máximo, daqui a 6 anos já cá não estão. E, portanto, se isto significa que nos próximos 6 anos, alguns já este ano, não é? Mas que nos próximos 6 anos, pelo menos estes 17.356 professores, a não ser que se altere a idade da reforma, não é? Vão embora. 17.000, que são 12% dos atuais professores. Estamos longe de poder dar uma resposta para esta substituição nos próximos 6 anos. E, portanto, temos 10,1% dos educadores, temos 9,8% dos professores do primeiro ciclo, 17,7% no segundo ciclo, 12,9% no ensino secundário. Isto obedece, mais ou menos, claro, também, como disse há pouco, se viu há pouco, que estes são os níveis de envelhecimento dentro de cada um dos níveis de ensino. Portanto, isto significa, de facto, uma profissão envelhecida, tão envelhecida, que até já fica difícil, e este é que é um problema, tomar as tais medidas da chamada pré-reforma. A pré-reforma na administração pública, e que não se aplica ainda aos professores, abrange todos os trabalhadores da administração pública a partir dos 55 anos. Ora, professores com 55 anos, neste momento, ou mais, neste momento devem ser quase 50 mil. E, portanto, como devem ser quase 50 mil, nós estamos num problema que é um problema muito complicado, que é o nosso setor deveria ser aquele que prioritariamente beneficiaria da pré-reforma para poder dar lugar a mais novos e, curiosamente, deixou-se envelhecer tanto e afastaram-se tantos jovens da profissão que hoje até é difícil aplicar a pré-reforma no setor da administração pública em que mais ela era necessária. Porque, na verdade, se saírem 50 mil professores, bom, os alunos têm que estudar para a Espanha, com certeza, porque não há, ou então tem que se meter gente que não tem a formação. E esta é uma preocupação que nós temos. Porque, na verdade, o afastamento de muitos jovens da nossa profissão, o que é absolutamente natural. Eu lembro que este ano, para se conseguir deixar de ser contratado e entrar num quadro, foi preciso ter, em média, porque foi esta a média, 46 anos de idade, 46 e meio. 16 anos e meio de serviço. Quer dizer que um jovem que começa a trabalhar, e para se ter 16 anos e meio de serviço, hoje um jovem, ele trabalha há 20 anos ou mais, porque teve horários incompletos, porque teve horários temporários. O que significa que um jovem que começa a trabalhar como professor, esteja habilitado aos 22, 23 anos, não é? Ele tem que estar 20 anos a trabalhar para conseguir deixar de estar em precariedade. Ele tem que quase chegar aos 50 anos, alguns até ultrapassam essa idade, para conseguir deixar de ser precário. Ora bem, muitos vão embora a meio, porque a partir de certa altura, quer dizer, com horários incompletos, com salários. Há dias um jornal trazia que faltam 800 professores para horários que lhes garantiria um salário entre 550 e 700 euros. Pois,
Quer dizer, como é que se vai dizer a um jovem, e estamos a falar de valores líquidos, porque são os horários temporários, são os horários incompletos, como é que se vai dizer a um jovem que é de Braga, que é do Porto, que é do Norte, que é de Aveiro, que é a zona onde há mais professores, que tem de ir trabalhar aqui para Lisboa, ou para o Algarve, ou para Setúbal, ou para Beja, não é? Que fica a centenas de quilómetros de casa, com o salário de 550 euros. É que isto nem lhe dá nem sequer para alugar uma casa. E, portanto, neste momento, as pessoas, quando trabalham também para viverem. Portanto, trabalham para ter o salário, para ter a sua vida. Aquilo que se está a dizer é que faltam professores que estejam disponíveis para pagar para poderem ir trabalhar. Estejam disponíveis porque têm que se deslocar. Têm que, muitas vezes, estamos a falar, atenção, e não é que isso fosse menos grave, mas não estamos a falar de pessoas de 20 anos, estamos a falar de pessoas de 30 e muitos e de 40 e tal anos. E, portanto, como é que se vai dizer a alguém, que às vezes são casais, que tem que ir trabalhar para 400 km de casa, ganhar um salário de 600 euros e líquidos, e, portanto, entre deslocações, aluguer de casa e ter que fazer a vida, não é? Portanto, alimentação, etc. Portanto, ele deve estar disponível para pagar, para ir trabalhar. Quer dizer, não pode. Muitos destes jovens têm que ficar em casa dos pais, para poderem sobreviver. Por vezes, acabam por se sujeitar mais e ser-lhes para eles, apesar de tudo para a sua vida, menos gravoso. Vejam lá o que eu vou dizer, que é uma coisa, enfim, que parece mentira, mas que infelizmente se está a tornar verdade. Fica-lhes mais favorável para a sua vida ficar ao pé de casa a trabalhar na AEC, por exemplo, do que estarem a ir para uma escola a 400 ou 500 km de casa. Quer dizer, isto não é possível. Portanto, de facto, não se quer dizer, se o número de professores estivesse distribuído pelo país inteiro, o número de jovens professores e, por outro lado, o número de lugares também estivesse distribuído, a coisa era fácil, não é? Porque, enfim, mesmo 500, 600 euros, se a pessoa estiver ao pé da sua casa onde habita, bom, não tiver mais nada, é também um contributo que tem para a sua vida. Mas não estamos a falar disso, não é? Portanto, a grande concentração de pessoas é no centro-norte, a grande concentração de lugares é de Lisboa para baixo, não é? E, portanto, de lugares disponíveis, vagas. E este é um problema gravíssimo, que está a afastar, como disse, milhares de professores da profissão, pessoas jovens, pessoas com 20 e tal, 30 e tal anos, aos fora da profissão. Isto é, eu até admitimos que se estes todos voltassem, que se calhar o problema da falta de professores era possível de ter uma resposta desde que se conseguisse atrair os jovens que acabam o secundário para os cursos. Agora, o que aconteceu é que nos últimos anos, este ano houve um ligeiro acréscimo, eventualmente os jovens pensaram, bom, como agora há falta de professores, pode ser que eu tenha emprego, este ano houve um ligeiro acréscimo, não um grande aumento, mas algum acréscimo, mas nos últimos anos nós tivemos várias instituições de ensino superior com 0 candidatos aos cursos de professores. E, portanto, se nós conseguíssemos atrair jovens que acabam o secundário para os cursos, e, por outro lado, atrair para regressarem à profissão jovens que já são formados, provavelmente havia a possibilidade de conter esta falta de professores e, portanto, ir resolvendo até lá o problema. Como não se consegue uma coisa nem outra, porque para se conseguir isso era preciso que a profissão fosse atrativa, era preciso que os jovens percebessem que se ficavam em zonas carenciadas, que ficavam aqui em Lisboa, ou em Setúbal, ou em Faro, tinham acesso a residência, aluguer a preços reduzidos para poderem cá estar. Aí sim, é que era até importante que os municípios se envolvessem na existência dessa oferta, não era? Para que pudessem os jovens vir por aí para baixo e, portanto, a carreira fosse uma carreira que lhes atraísse, que não percebessem que o tempo de serviço dos professores continuava a ser roubado e, portanto, os professores não progridem de acordo com as condições que têm, a sua avaliação, a sua formação, o seu tempo de serviço. Se soubessem que não chegavam ali ao 4º escalão da carreira, numa carreira 10, e ficavam trancados para o resto da vida e que não saíam de lá. Se soubessem que não eram precários até quase aos 50 anos, este ano entrou no quadro um colega de 66 anos de informática, que é até ali de Aveiro, nosso dirigente. Portanto, agora assim é difícil atrair jovens e, sobretudo, atrair aqueles que já cá estiveram e que se foram embora e que arranjaram outra solução para a sua vida. Este Orçamento de Estado, para além daquilo que nós dissemos, portanto, até aqui em que não tem verbas, porque eu há pouco falava no valor do PIB. Aqui não é só dizer é do PIB porque é bom, não, é porque depois o ser abaixo do valor do PIB, daquele valor que está
enfim, consensualizada a nível internacional, os 6%, e que agora até se diz, bem, mas pelo menos 4%, o estarmos abaixo disso tem consequências em quê? Nas condições em que as escolas se organizam, trabalham e nos seus recursos. Porque se não há dinheiro, não há recursos. E mesmo a outra parte da declaração que o Sr. Ministro assinou, que é 4 a 6% do PIB, ou 15 a 20% da despesa pública, nem esses 15 atinge. Este ano, a despesa pública, já entrando com os docentes, vai ficar em 13,1%. Portanto, abaixo dos tais 15% que recomendo. Portanto, isto, evidentemente, que se o valor, e portanto esta declaração e esta recomendação tem todo o sentido. Porque abaixo daqueles patamares, abaixo dos tais 15% da despesa pública e abaixo dos tais 4% do PIB, isto sente-se nos recursos que as escolas não têm, sente-se nas condições que as pessoas não têm de trabalho e sente-se também na questão da atratividade e da resolução de problemas dos docentes. E sente-se como se está a sentir, e depois o Governo tenta resolver este problema da pior forma. E qual é a pior forma? É tomando dois caminhos, que, em nossa opinião, são dois erros. Um deles é o caminho da transferência de responsabilidades de financiamento do Orçamento do Estado e, portanto, do Estado português de financiamento de fundos nacionais para fundos europeus. E isto não quer dizer que a FENPROF defenda, porque não defende que os fundos europeus não devem ser aproveitados até ao último cêntimo, devem, só que o nosso sistema educativo não pode depender cada vez mais dos fundos europeus, porque senão um dia destes Portugal perde soberania para os utilizar, porque os fundos europeus, como nós sabemos, não são fundos que estejam destinados àquilo que o país entender, isto é, a União Europeia disponibiliza o dinheiro, a verba, e depois o país vai definir as linhas de estratégia do ponto de vista do investimento. Não é isso. Os fundos europeus destinam-se a suportar as candidaturas que foram apresentadas. E quais foram? E nós já percebemos, estes 553,5 milhões têm destino. Aliás, tem sido anunciado. Uma boa parte, à volta de 300 e qualquer coisa milhões, 306, 307, são para a chamada escola digital, mas que até é uma coisa que é anterior, é uma candidatura anterior até à pandemia e tudo isso. Aliás, nós tivemos precisamente por fundos europeus as escolas equipadas há uns anos atrás. E depois, como deixámos de ter fundos europeus para isso, hoje os computadores que as escolas têm são poucos e, sobretudo, são muito envelhecidos. Ou seja, não serviram, por exemplo, para o trabalho à distância, da maior parte dos casos que foi desenvolvido. Depois, uma parte é para a remoção de amianto, que é um problema que deveria estar resolvido há muitos anos, do ponto de vista legal, tinha que estar resolvido há muitos anos, mas o Governo fez depender sempre de haver fundos europeus para isso. E é as obras de requalificação das escolas, que, como também se sabe, muitas escolas chegaram a pontos de degradação de tal ordem, só porque não se investiu na requalificação do parque e se está sempre à espera dos fundos europeus. Foi a parque escolar em tempos e agora aguarda-se. E, portanto, tem destino. Ou seja, se a intenção fosse que deveriam ser outras as áreas também a ter em conta, ou até o facto de estas áreas já deveriam ter tido uma resposta, não podem, porque tem que se esperar pelos fundos europeus. Portanto, há aqui uma quebra de soberania e quanto mais se depender de fundos europeus, mais essa capacidade de decisão vai sendo reduzida. E a outra opção, que é uma opção, em nossa opinião, errada, tem precisamente a ver com a municipalização. A outra opção que o Governo apresenta é precisamente transferir responsabilidades para os municípios, alegadamente não em matéria de natureza pedagógica e curricular, o que não é bem assim. Nós temos casos agora, por exemplo, no centro, estamos lá com um caso muito concreto de uma Câmara Municipal que quer interferir, ingerir em decisões de natureza curricular das próprias escolas, da sua organização, o que é normal que queiram, porque eles, normal, embora errado, porque eles querem se candidatar a fundos comunitários para determinados projetos, mas têm que obrigar a escola a ter esses projetos, porque senão não vão buscar, e, portanto, a escola é condicionada, uma vez mais, também por aí, mas, como se sabe, a municipalização tem sido um caminho que tem sido adiado pela pandemia, porque a obrigatoriedade era até 2020, depois teve que alargar-se mais um ano para 2021 e agora já vai em 2022, não tanto pela pandemia, embora se vá dizer, bom, a pandemia tem impedido, não, tem sido alargado este prazo
porque os municípios não aceitam, a maior parte dos municípios não aceita esse caminho e essa transferência de responsabilidades, que poderá significar, nos casos, de facto, uma ingerência na vida das escolas, mas, por outro lado, também uma sobrecarga, um encargo maior ainda para os municípios darem resposta a problemas estruturais das escolas, e aqui o Poder Central nunca deu. Por isso é que nos 278 municípios do continente, 100 aderiram à municipalização até agora, mas a grande maioria, 178, não o fizeram até hoje. E sabemos, né, de grandes câmaras, portanto, a Câmara de Lisboa entrou este ano, mas a do Porto não entrou, a Câmara de Coimbra entrou este ano, mas, por exemplo, muitas outras do Norte, sobretudo, aliás, à volta do Porto, Gaia e outras não entraram, e até às vezes fica um bocado a ideia que a entrada de alguns municípios, ultimamente, neste processo de transferência de competências, se deveu mais a fidelidade partidária do que propriamente a vontade e disponibilidade para resolver problemas. E isso tem-se reparado muito agora nesta fase da pandemia. Por exemplo, a Câmara de Coimbra, que entrou no dia 1 de setembro, pergunta-se às escolas, então, neste caso, agora o reforço de pessoal auxiliar está garantido, e não é verdade. Portanto, as carências que as escolas tinham antes mantiveram-se mesmo depois da entrada em vigor ou desta transferência de responsabilidades para os municípios. Também dizer que outros aspectos que nós esperávamos que merecessem resposta e não mereceram nesta proposta de Orçamento de Estado, por exemplo, as questões dos territórios educativos, o desmembramento dos mega-agrupamentos, que é uma coisa que no início o Governo veio dizer que eram absurdos, territórios educativos absurdos pela sua dimensão e que havia que tomar medidas. Zero, continua a não se prevê nada. A questão da gestão das escolas, o próprio Ministério da Educação no início admitiu de poder mexer, no início e ao meio e ao fim, de vez em quando vai admitindo poder alterar aspectos da gestão das escolas, se calhar não tão profundamente como era necessário, nomeadamente permitindo que as escolas voltassem a ter uma gestão democrática que envolvesse toda a comunidade na tomada de decisão e na eleição dos seus órgãos. Não sei se iria tão longe, mas pelo menos iria corrigir aspectos do modelo de gestão, mas até hoje nada, e também não se prevê nada no Orçamento do Estado ou nas grandes opções do plano, porque às vezes poderia estar aí, que vá no sentido de haver alterações aqui. Matéria que tem sido muito divulgada também como, digamos, medida que vai ser tomada é a do alargamento das creches, ou pelo menos do pagamento da frequência de creches e também da educação pré-escolar. Bom, aquilo que nós podemos ver é que não estamos propriamente a falar num alargamento das creches. Não há creches, por exemplo, não há creches de rede pública, não há uma rede pública de creches do Ministério da Educação, mas nem se prevê que vá haver. Portanto, o Ministério aqui, quando fala, ou o Governo aqui, quando fala na lei do orçamento em financiar a frequência das creches, está a falar das creches do setor privado, ou do setor social, na melhor hipótese, porque não há outras. E depois dizer que em relação aos jardins de infância, que também era necessário, em muitos casos, aqui era necessário fazer uma reestruturação de rede, admitindo que pode haver uma ou outra localidade em que não há já crianças, mas há outras, nomeadamente nas grandes cidades, onde não há rede pública do Ministério da Educação. Aquilo que o Governo, pela segunda vez consecutiva, pelo menos pela segunda vez, mantém na lei do orçamento, é ter um grupo de trabalho que possa fazer uma avaliação de uma eventual expansão da rede pública do Ministério da Educação. Ora, este grupo de trabalho já foi criado o ano passado. O que se esperava, o que se pretendia, o que era necessário saber era que resultados é que este grupo de trabalho já conseguiu obter, porque, na verdade, se ele já existe há um ano, ou perto de um ano, será que já tem alguma coisa estudada? Bom, o orçamento mantém na mesma esse trabalho desse grupo de trabalho. Para concluir, dizer o quê? Que por aquilo que nós dissemos, eu diria que por aquilo que consta no orçamento e até por aquilo que deveria e não consta, portanto, aspectos que têm a ver com a vida dos professores, que têm a ver com a vida das escolas, com os recursos das escolas, com a capacidade de resposta do sistema público, nós fomos levados a dizer, e relativamente, e disso falamos, à educação, portanto, na parte do Orçamento do Estado relativa à educação, que é um orçamento que não valoriza a educação e que passa completamente ao lado daqueles que são os problemas dos professores. Não apresenta soluções para os problemas, mesmo aqueles que reconhece, o caso, por exemplo, do envelhecimento dos professores, e insiste, como eu há pouco dizia, em caminhos, em nossa opinião, errados, quer a municipalização, quer a dependência dos fundos comunitários.
Depois também dizer que é omissa em relação a outras medidas que já deveriam ter sido tomadas, não foram, mas que deveriam pelo menos estar previstas, e aqui volto a frisar a questão da rede, e nomeadamente os mega-agrupamentos, e a gestão democrática das escolas. Depois dizer que, além do mais, não é clara, como eu disse já em 2 aspectos, não é clara sobre o que pretende fazer ou não relativamente a uma rede pública do Ministério da Educação de pré-escolar e de creche. Não é clara, diz que vai continuar a estudar, e não é clara também relativamente aos recursos humanos. Como eu disse há pouco, é difícil alguém anunciar mais 3.000 funcionários para as escolas, ou mais 3.300 docentes, ou mais uns psicólogos e outros técnicos especializados, mas depois descer o valor destinado a recursos humanos na educação. Pelo menos isto parece ter difícil explicação. E, portanto, esta é uma proposta de Orçamento de Estado que trata mal a educação. Trata mal a educação e, portanto, da nossa parte, não restam dúvidas de que, para além de irmos insistir nas alternativas, temos que fazer alguma coisa, temos de agir, temos de lutar para tentar que o Orçamento do Estado, que a partida é aprovado na Generalidade no próximo dia 28, seja depois, em sede de especialidade, alterado, e, em alguns aspectos, significativamente, pelos partidos políticos, nas discussões que vão ter em sede de comissão e depois entre si, e com o Governo. Portanto, as alternativas que propomos estão aí no documento, mas iremos, precisamente para as apresentar, e aqui já percebendo que não vale a pena insistir junto do Ministério da Educação, porque aquilo que nós temos é uma equipa ministerial e um ministro que é completamente fechado ao diálogo, que é completamente fechada à negociação. Portanto, nós hoje vivemos uma situação de bloqueio negocial, como talvez não se visse há muito tempo, ou até nunca se tivesse visto. Só dizer que desde que se iniciou esta legislatura, e, portanto, e que este ministro, é Ministro da Educação, já lá vai quase um ano, ele dignou-se a reunir uma vez com as organizações sindicais e com a FENPROF em 22 de janeiro passado, portanto, já lá vai quase um ano, em 22 de janeiro, e para nos dizer que ou nós estávamos de acordo com aquilo que eles queriam fazer, ou nós estávamos aí para becos sem saída e, portanto, não havia relacionamento possível. Foi esse o único discurso que ele nos fez, foi essa a única mensagem que ele nos passou, e a partir daí, digamos que, de uma forma absolutamente autocrática, de uma forma que, de facto, contraria até as iniciativas e as reuniões internacionais em que o Ministro participa e em que o diálogo social é sempre muito valorizado e em que é sempre feito um apelo ao diálogo social. Aliás, como disse aqui na própria mensagem da Unesco, OIT, Unicef e Internacional de Educação, se apela a que os Estados, os países, protejam a segurança, a saúde e o bem-estar dos professores, assim como o seu emprego, que prossigam na melhoria das suas condições de trabalho e que envolvam os professores e as organizações que os representam nesta discussão e nesta tomada de medidas. O Ministro da Educação assina isto tudo e por isso faz boa figura lá fora e por isso, se calhar, vem dizer que os países europeus têm o Portugal como um exemplo, porque eles conhecem Portugal por aquilo que o Sr. Ministro lá vai dizer e não por aquilo que realmente acontece. E, portanto, nós iremos esclarecer e iremos dirigir às organizações que participaram nesta reunião da Educação Global um esclarecimento com este documento que nós estamos hoje aqui a apresentar, enviando-os para que percebam que, de facto, Portugal não tem nem os 4, nem os 6, e muito menos, ou melhor, nem os 4 e muito menos os 6% do PIB para a educação e que está longe de atingir ainda os 15% da despesa pública com a educação. É preciso que se conheça o que é que se passa efetivamente, porque conhecer só por aquilo que é o discurso lá fora, é natural que possa parecer uma maravilha, sobretudo quando existe um ministro que gosta de fazer figura e, portanto, vai dizer o que não é efetivamente correto e não corresponde àquilo que se passa. Para além disso, iremos também reunir com os grupos parlamentares, iremos apresentar aos grupos parlamentares novamente, alguns já tivemos uma primeira reunião, vamos ter uma segunda e noutros ainda não. Iremos também marcar essa reunião para levar aqui as nossas preocupações e, sobretudo, as nossas propostas para que na fase de negociação elas sejam consideradas com o Governo. Depois, como eu disse há pouco, sendo o orçamento, ou prevendo-se que o orçamento seja aprovado no dia 28 deste mês, portanto, na próxima quarta-feira, e iniciando-se o debate na especialidade na quinta-feira, aliás, na quinta-feira
teremos o Sr. Ministro do Ensino Superior no Parlamento, na Comissão, e depois, na sexta-feira, dia 30, teremos o Sr. Ministro da Educação. Portanto, são logo nos 2 primeiros dias. Nós, simbolicamente, no primeiro dia, iremos, dia 29, promover, junto à Assembleia da República, uma concentração, sobretudo de dirigentes, delegados e ativistas. Também dizer que o fazemos no dia 29 e não no dia 30, que é o dia que está o Sr. Ministro da Educação, por um lado, porque é o primeiro dia dos debates. Por outro lado, porque está lá o Sr. Ministro do Ensino Superior, portanto, e também é da nossa área. Mas, por outro lado, ainda, porque no dia 30, havendo as limitações de circulação no país, não queríamos estar a criar aqui mais problemas e, portanto, iremos no primeiro dia, no dia 29, entre as 14h30 e as 17h, fazer uma coisa que não conseguimos fazer no dia 5 de outubro no Porto, porque choveu muito, que é atapetar com mega faixas, aí sim tem sentido, mega faixas, mega agrupamentos, é que não, toda a frente da Assembleia da República com as principais reivindicações dos professores relativamente à sua carreira, à sua profissão, à sua estabilidade, às suas condições de trabalho e também das escolas relativamente à necessidade de a educação em Portugal valer 6% do PIB. A proposta da FENPROF é até uma proposta que vai ao encontro do que a educação global recomenda. É que Portugal chega aos 6% do PIB, mas ao longo da legislatura, não é para o ano, porque seria uma impossibilidade. Ou seja, se Portugal está este ano em 3,4%, que em 2021 atinja os 4%, em 2022 se trabalhe para os 5% e em 2023, no final da legislatura, se atinjam então os 6% do PIB, onde já estivemos perto e, portanto, seria uma forma faseada de o fazer, com o que isso corresponderá em termos de financiamento da educação. Depois, também, no dia 10 de novembro, embora já não aqui em Lisboa, em Coimbra, junto à Câmara Municipal de Coimbra, que, como se sabe, é presidida pelo Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios e que entrou agora em setembro no processo de municipalização. Neste dia 10, a hora que depois iremos ainda divulgar, iremos fazer o lançamento de uma petição nacional, que iremos pôr a circular nas escolas, ainda nesta fase de debate orçamental, contra a municipalização da educação e com os prejuízos e os problemas que daí advêm. E depois, havendo outras ações que envolvam trabalhadores da administração pública ou em geral, relativamente à contestação a este Orçamento do Estado, e desde que em torno de aspectos com os quais nós estamos de acordo, a falta de investimento nos serviços públicos, o congelamento das carreiras, ou dos salários, a não recuperação de tempo de serviço ainda em falta nas carreiras, todos esses aspectos que também têm a ver connosco, pois marcaremos presença ainda, porque somos, para todos os efeitos, e de uma forma geral e na esmagadora maioria, trabalhadores da administração pública. A grande ação, como disse, e para além das reuniões que iremos ter, será então no dia 29, a partir das 14h30, junto à Assembleia da República, onde iremos, como disse, atapetar com grandes faixas que têm entre 15 a 20 metros cada uma, portanto são muito grandes. Iremos atapetar toda aquela parte fronteiriça e, portanto, toda a parte da frente, a fronteira, aliás, iremos atapetá-la com essas faixas, com as nossas reivindicações para o Orçamento do Estado e uma ação que contará com, por razões que todos percebem, não estamos a fazer uma mobilização geral dos professores todos, mas estamos a fazer uma mobilização de dirigentes, delegados e ativistas sindicais que possam estar dentro daquelas que são as regras de segurança, ou seja, é preciso manter o distanciamento, é preciso estar de máscara, é preciso ter gel desinfetante e, portanto, é preciso não haver grandes grupos e, portanto, respeitando completamente as regras de segurança da Direção-Geral da Saúde, contrastando até com o que se passa nas escolas, onde, como se sabe, nas salas de aula, não só não há distanciamento na maior parte delas, como, inclusivamente, quando há casos de infecção, não há testes aos outros e, portanto, as outras pessoas contactaram com o infectado ou com os infectados, estivessem dentro da sala ou cá fora, mas sobretudo dentro da sala, e por isso é que até à passada sexta-feira, já temos aí mais uma série delas para confirmar, nós tínhamos identificado 412 escolas em que já tinha estado ou estava ainda a Covid-19 ativa, e com condições de garantir que o número de surtos, e eu repito, surto dentro do conceito que a Direção-Geral de Saúde estabeleceu,
não somos nós que estabelecemos, é a Direção-Geral de Saúde, são muito mais que os 63 que ouvimos falar também, penso que na sexta-feira, ou quinta ou sexta, são muito mais, porque as escolas, quando nos chega a informação, não só nos dizem têm casos, como também nos dizem quantos são. Portanto, entre alunos, professores e funcionários, a Direção-Geral da Saúde considera que um surto são 2 ou mais casos, portanto, isso aí não são de certeza 63. Claro, se a Direção-Geral da Saúde fizer aquela escala que nos parece que já fez, que é surtos pequenos, médios e grandes, pois se calhar pequenos são 63, ou grandes, aliás, são 63, pequenos são bem mais. Mas essa não é a discussão de hoje. Nós vamos atualizar esses dados e iremos depois também divulgá-los. Hoje, de facto, é para dizer que, como nós começámos e peço desculpa, pois tivemos que adaptar aqui o computador e, portanto, não apareceram os números. Este é um orçamento de Estado que, para a educação, não merece sinal positivo da parte da FENPROF. Pronto, e penso que está tudo, assim, do que é essencial dizer-se. Pronto, e das nossas, digamos, preocupações grandes de que Portugal continue em 2021 a não ter a escola pública que o país merece e que os nossos alunos merecem e que os professores também merecem, até para poderem outros vir para a profissão, que bem é preciso, porque os que cá estão, muitos estão para sair.